Oficialmente, bom dia, mais um Café com o Presidente. Agradeço muito a presença de vocês aqui e principalmente do Fábio Paschini, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse café hoje, passando informações importantes. Nesse momento de pandemia, as regras têm mudado muito, o comércio, as empresas, elas têm que sempre ficar atentas para não ter nenhum problema ali com multas, com autuações e para principalmente cumprir todos os protocolos. Então, Paschini, muitíssimo obrigada. Sei que a tua agenda, ela é extremamente ocupada, com tantos afazeres. Então, primeiramente, obrigada. Agradeço você estar conosco aqui para passar informações importantes para todo o pessoal. E hoje a gente está com a presença de alguns empresários aqui também, participando desse nosso café. E é com você, meu amigo. Eu sei que a gente tem aqui, talvez tenhamos depois um finalzinho, um momento também para fazerem as perguntas, colocações, mas eu quero deixar você bem à vontade para passar as informações que todos os empresários precisam para obedecer esse momento aí que nós estamos passando de pandemia. Muito obrigada, Paschini. Bom dia a todos. Eu que agradeço, Eliana. Esse espaço é sempre importante para a gente tirar dúvidas e esclarecer como a gente está fazendo a nossa fiscalização. Obrigada. Bom, Paschini, a gente está passando desde o ano passado, já um ano, essa situação de pandemia, com protocolos, com questão de horário. A CEI tem sido muito bem recebida, inclusive na prefeitura, com o prefeito, com vocês também da fiscalização. E assim, nesse momento agora que nós estamos com mudanças de protocolos, qual é a orientação que você passa para os empresários quando a fiscalização chega no local? O que ela observa ali para autuar ou não autuar ali o empresário? Olha, Eliana, na verdade, desde ontem a gente voltou à fase vermelha restritiva do Plano São Paulo. Qual que é a nossa diretriz para os fiscais que estão na rua? A primeira coisa é, dá para corrigir? Permite que corrija. Orienta e corrige. O que não dá para permitir, aí a gente tem que fazer a autuação. O que a gente observa? Controle de acesso, porque existe um limite de 40% do espaço de atendimento. Então, tem que ter o controle de acesso. Controle da fila externa, porque tem alguns estabelecimentos que fazem a fila externa, então tem que ter o controle da fila externa. O uso de máscara, tanto de cliente quanto de funcionário. Isso é importantíssimo. E o álcool em gel disponível em todos os lugares onde tiver acesso ao público e funcionários. Então, essa, basicamente, o que a gente faz nessa fase agora do Plano São Paulo. E o cumprimento de horários. Todos os estabelecimentos comerciais podem trabalhar até às 21 horas. Então, após as 21 horas, só pode funcionar através do delivery, que a pessoa encomenda e você manda entregar na casa dela, e o drive-thru, que a pessoa encomenda e pega na porta em local externo. Então, essa é a nossa gama de fiscalização. Uhum. Agora, se, por exemplo, a fiscalização chega num estabelecimento, ela está ali numa loja, numa grande loja, e é 21 horas, e ainda tem pessoas lá dentro, mas elas já estão terminando de fazer sua compra e preparando para pagar, tanto numa loja quanto num restaurante. Qual o tempo que vocês disponibilizam para que o estabelecimento todo esteja realmente já fechando as portas? É às 21 horas em ponto ou tem uma tolerância ali? Não, a gente tem uma tolerância, mas a gente explica para os empresários. Qualquer tipo de comércio, fecha a porta. Tem gente lá dentro ainda escolhendo, terminando de pagar, deixa meia porta aberta, significando que não, a loja já está fechada. Quem está lá dentro está terminando de fazer alguma operação e, no máximo, até as 21h30 ali, ele tem que encerrar realmente. No caso de restaurantes, é um pouquinho mais complicado, porque tem cliente que é muito chato. Os donos de restaurantes, bares, lanchonetes vão concordar comigo. O cara quer ficar sentado ali, então encerra a comanda antes das 21 horas. Hoje, 99% desses estabelecimentos é comanda eletrônica, ou mesmo comanda de papel, encerra a comanda. Comprovando que ele não está servindo mais após as 21 horas, o fiscal não vai fazer a autuação. Ótimo, então isso é muito importante, então. Então, no caso dos restaurantes,
21 horas ele tem que encerrar a comanda. Encerrou a comanda e ali as pessoas ainda estão na mesa, não tem problema, desde que até 21h30 já esteja se pagando a conta e saindo do estabelecimento. Exatamente, é isso aí. Ah, excelente. Agora, por exemplo, quando vocês têm, a gente tem essa questão de distanciamento, né, de 1,5 m, e a gente observa que muitos locais, principalmente assim, supermercados, locais maiores, que as pessoas às vezes não respeitam esse distanciamento. Se tiver uma marcação no solo, ou como que você pode orientar o empresário para que ele não seja autuado por descumprimento da pessoa que está ali dentro do local? É o que você acabou de falar, Eliane. Tendo a demarcação do solo, aí é uma responsabilidade do cliente. Ele é que tem que se afastar 1,5 m, 2 metros, e preservar a sua saúde e a saúde do próximo. Então, se tem a marcação, os funcionários estão com a máscara, e existe uma aglomeração, eu vou dar um exemplo para você. Esses dias eu fui num supermercado para comprar fruta. E na banca de fruta que eu estava, tinha umas 10 pessoas. Eu me afastei, esperei diminuir e fui fazer. Então, isso tem que ser consciência das pessoas. A gente não vai punir o empresário porque o seu cliente não tem consciência. Desde que ele tenha feito a regra direitinho, demarcou, tem álcool em gel, todos os funcionários com máscara. Em alguns estabelecimentos, inclusive, eles estão exigindo que os funcionários tenham luva, que não é uma obrigação, mas é mais um fator de segurança. Então, ele jamais será punido. Faltou demarcação, faltou funcionário orientando, aí ele vai ser punido. Muito importante também, a gente tem sempre, a Associação Comercial tem sempre feito comunicados para os empresários, a gente tem sempre orientado dentro desse protocolo para eles poderem cumprir. Você tem observado que dentro das fiscalizações que vocês estão fazendo, falta ainda alguma coisa por parte do empresário, que a associação possa reforçar ainda mais para que não tenha nenhum tipo de problema? Eliana, eu tenho falado isso sempre. 99% dos empresários estão cumprindo à risca as determinações. Tem empresários, inclusive, que estão fazendo até mais do que eles mesmos são mais restritivos para poder preservar a segurança do cliente. Então, as campanhas que já foram feitas, nós já estamos há quase 1 ano e meio de pandemia, não existe mais nenhum tipo de explicação que a gente possa dar que o empresário já não saiba. Isso é uma coisa também que na nossa área, na sua área aí do comércio, tem sido, desde o começo da pandemia, todos os empresários têm se preocupado muito com isso. Então, eu não vejo nenhum tipo de campanha que a gente possa fazer a mais para que os empresários já não saibam. Agora, é sempre bom martelar na tecla, né? Álcool em gel, máscara, distanciamento. Isso é o principal, inclusive, a doutora Margarete, nossa secretária de saúde, tem alertado isso em todas as entrevistas que ela faz, e isso é realmente importante. E esse distanciamento foi o que nós tentamos fazer no feriado, né? Foi o que o prefeito tentou fazer, diminuir a circulação de pessoas na rua. Não tem nada contra supermercado, não tem nada contra qualquer tipo de atividade comercial. Foi simplesmente diminuir a circulação de pessoas na cidade para que a gente consiga dar um choque nas internações, que você sabe, você participa do Comitê de Saúde, chegou num limite muito alto, né? Foi o recorde de internações desde o início da pandemia. Então, o que restou para o prefeito e para a doutora Margarete fazer foi tentar diminuir nesse feriado a circulação de pessoas. Uhum. A gente teve uma situação bem complicada, inclusive, para vocês, a fiscalização aí na sexta-feira, que até eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa situação das empresas que tiveram alguma autuação, porque de manhã começou com um regramento, no meio do dia era outro regramento, chegou no final da tarde era outra situação. E as pessoas, as empresas que tiveram ali algum tipo de autuação, como que elas devem proceder, como que faz aí nesse caso? É o que você falou, foi um ping-pong de decisões, né? E o nosso pessoal já na rua ficou muito difícil da gente administrar qual era a informação que estava valendo naquele momento. De qualquer maneira, aqueles empresários que foram autuados, eles devem entrar com recurso da multa e o nosso pessoal vai analisar qual era a regra que estava valendo naquele horário que foi autuado
e a gente tem certeza que pelo menos 50% dos casos a gente vai cancelar as multas, porque estava o próprio empresário não sabia o que fazer. Então, quando a gente comprova isso, a multa é cancelada, mas todos que tomaram a multa nessa quinta e sexta entram com recurso para a gente poder analisar. Ah, ok. E aí faz, então, protocolo recurso na prefeitura e aguarda, então, a decisão para, se não fizer nada, ele vai ter que pagar a multa, certo? Sem o recurso, ele tem que pagar a multa. Aquele que estava errado e estava fazendo alguma coisa que não foi cancelada em nenhum tipo de decisão judicial, ele vai pagar a multa. Agora, tem muitos casos que o fiscal estava na rua até chegar a instrução nova para ele, ele foi aplicando a multa. Então, a gente vai analisar direitinho os horários das decisões judiciais e os horários que foram aplicadas as multas, e aquelas que estavam em desacordo, a ação toda vai ser cancelada. Excelente. O Gabu, Elcio, o Pasquini tinha uma apresentação, já conseguiu fazer a conversão? Já conseguiu? Ah, então beleza. Então pode compartilhar para a gente aí, Gabu. Aí, Pasquini, fica à vontade. Então você vai falando e o Gabu vai passando as telas aí, tá bom? Esse é um quadrinho que a gente costuma passar para os empresários que têm dúvida. Hoje, o que está valendo hoje é essa fase vermelha do Plano São Paulo, com algumas flexibilizações. Então, aí está certinho, você pode ver aí, ó, o dia da semana, né, e sábado e domingo, o que pode e o que não pode. Na verdade, está tudo autorizado, né, todas as atividades estão autorizadas, das 6 às 21 horas, com 40% da capacidade. Então, as academias, os bares, lanchonetes, restaurantes podem funcionar desde que com 40% de ocupação. E aí aquelas regras todas válidas também, né? Álcool em gel, distanciamento de mesa, máscara. Você não pode fazer rodízio nos restaurantes, né? Rodízio, quer dizer, a comida tem que ser servida empratada. E o que permanece proibido são os eventos de grande porte e pequeno porte, que não pode fazer nenhum tipo de evento. Shows, circos, que mais? Reuniões corporativas com muita gente. Então, isso é a única coisa que ainda está proibida. E depois das 21 horas, tudo proibido até às 6 da manhã. Aí nessa situação a gente está com algumas perguntas, inclusive do pessoal passando aqui para a gente, se haverá até, porque o Dia dos Namorados é uma data que o comércio espera ansiosamente para poder fazer ali as suas vendas e tudo mais. Então nós temos tido até algumas perguntas de alguns empresários se vai haver alguma alteração, se tem algum regramento para esse final de semana de Dia dos Namorados. Então, pelo que a gente observa, até dia 13, então, vale essas regras. Funcionamento do comércio até as 21 horas, com a capacidade de 40% de estabelecimentos. É isso, então, né, Pasquim? Exato. A gente não tem notícia de alguma mudança. Eu acredito que o Comitê de Enfrentamento lá do Estado de São Paulo analisar como vai ficar essa semana. Se essa semana a gente houver uma estabilização dos casos ou uma redução, eu acho que ele libera um pouco mais de capacidade, talvez vá para 60%, e aumente o horário. Acho que às 22. Mas isso é uma suposição minha. Acredito que o comitê vai analisar esses dados até quinta-feira, para na sexta-feira publicar alguma alteração ou mais restritiva ou menos restritiva. Ah, excelente, Pasquini. Bom, e esse café também é uma oportunidade que os empresários têm de participar. Nós estamos aqui com vários empresários participando. Eu gostaria de pedir para vocês puderem abrir a sua câmera e fazer sua apresentação, falar de que área que você é, e é o seu momento também de falar da sua empresa, fazer o seu merchan rapidinho e aproveitar que nós estamos aqui com o Fábio Pasquini também e fazer alguma pergunta, alguma colocação para ele. Então, quem quiser começar, abre a sua câmera e pode falar seu nome, a sua empresa, e se tiver alguma pergunta para o Pasquini também, fique à vontade.
Quem quer começar? Valéria Verde, minha amiga, participando também. Que linda. Mário Guizar, Rossana, Maria Augusta, Tiago, Rodolfo. Quem quer começar a fazer a apresentação? Bom, começo eu, né? Bom dia a todos. Meu nome é Rossana Cheung. Tá sem microfone, Rossana. Acho que se ligou e desligou. Isso. Vamos lá. Ok. Voltou? Bom Sim. dia, pessoal. Meu nome é Rossana Cheung, sou da RC Consult, Global Trade Limitada, Advocacia e Negócios Imobiliários. Eu atuei bastante nessa área de multas, né, defesa de multas administrativas perante a Prefeitura de São Paulo, quando fui advogada do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes do Largo do Arouche, né? E eu entendo que esse momento é um momento muito delicado, né? Um momento em que a gente busca aí a isenção dessas multas, mas, ao mesmo tempo, a Prefeitura não pode ser tão maleável. Então, aplicar a multa e depois aguardar o resultado do recurso é uma decisão, assim, bastante sábia, né? É bastante para que não haja um abuso aí dos comerciantes, entendendo também toda essa crise financeira que nós estamos atravessando e que vai demorar muito tempo ainda, né? Que nós não estamos ainda na terceira cepa. Então, que medidas outras serão adotadas para que esses comerciantes se sintam menos prejudicados com toda essa crise financeira que nós estamos passando, Pasquini? Parece que o Pasquini caiu, é isso? Caiu? Acho que caiu a conexão aqui, vou conversando com ele aqui. Ele deve estar entrando novamente. Estou ele entrando, Rossana, a gente já pergunta novamente para ele e responde a sua pergunta, tá bom? Quem mais gostaria de se apresentar? Acho que ele voltou aqui. Pronto, Pasquini voltou. Você ouviu a pergunta da Rossana, Pasquini? Não ouvi, caiu o sinal. Infelizmente, não consegui ouvir nada que ela falou. Tá, você fala então rapidinho a sua pergunta novamente, Rossana, por gentileza? Ok. Pasquini, bom dia. Quais outras medidas que estarão sendo tomadas para que os nossos comerciantes aqui de Sanjan sejam menos prejudicados com a crise financeira dessa Covid? Tendo em vista aí uma terceira cepa, tudo isso que estará acontecendo nos próximos meses, né? Porque o Brasil ainda está um pouquinho aquém de outras medidas que estão sendo tomadas aí pelo resto do mundo. Olha, Rosana, bom dia. Sinceramente, eu não tenho essa resposta para te dar. Pelo contrário, você mesmo falou, se houver essa terceira onda que os especialistas estão achando que venha, as restrições vão ser ainda piores e, infelizmente, quem vai arcar com a consequência é o comércio e os prestadores de serviços. Eu não vejo nenhum tipo de ação que a prefeitura possa tomar para poder ajudar esses comerciantes, esses estabelecimentos comerciais. Mesmo porque já é consagrada pelos maiores especialistas que o que ajuda é a vacina e o isolamento social. Então, se a gente conseguir aumentar o ritmo da vacinação, que é o que está começando a figurar aí, novas vacinas aprovadas, novos contratos firmados. Então, se acelerarmos a vacinação e ainda vier essa terceira onda, eu acho que o comércio, os prestadores de serviços vão sofrer um pouquinho mais. Acredito que não venha. É a minha opinião pessoal de engenheiro civil, não sou médico, não sou da área médica. Eu acho que essa terceira onda a gente vai conseguir contornar, pelo menos aqui na região. Mas, se ela vier, a ponta que vai sofrer mais é a área comercial e Travou novamente ali um pouquinho a conexão dele. Ok. Mas obrigada, Rossana. O que a gente sempre fala é que todos nós precisamos colaborar e ter a nossa parte de responsabilidade, porque realmente a situação está bem complicada e a gente espera que essa terceira onda não afete tanto essa questão do comércio, que já está sendo extremamente afetado e sofrendo com isso.
Bom, quem mais gostaria de se apresentar e fazer aí a sua pergunta para o Pasquini? Mais alguém? Denise Viana também participando com a gente. Obrigada, Denise, querida. Quer se apresentar também? Fala aí teu nome, tua empresa, tem alguma colocação para fazer? Só abrir seu microfone. Tá fechado ainda. Isso, abriu. Bom dia a todos. Eu sou esposa do Fábio Pasquini, e aí eu estou participando para ver o que vocês estão resolvendo sobre o comércio de São José. Ah, muito obrigada, Denise, por participar também. Você é uma esposa realmente que está do lado aí. Muito obrigada. Uma alegria muito grande estar com você aqui com a gente também. Eu sei que não deve estar fácil para você também, né? Com tanta coisa que Pasquini tem passado, é importante ter essa esposa do lado aí, guerreira, participativa. Muito obrigada, viu, querida? Imagina, obrigada a você. Obrigada. Valéria Verde também participando com a gente. Amiga Valéria quer se apresentar. Valéria da Torteria Água na Boca, deliciosa, ali na 9 de julho. Não sei se ela está aqui ouvindo, está com a câmera fechada, mas se quiser. Mário também, querido amigo Mário, das banheiras, das hidromassagens maravilhosas que tem ali na Avenida Barão do Rio Branco. Quer fazer alguma pergunta, se apresentar também, Mário? Só abrir sua câmera. Bom dia, eu estou com o microfone aqui, mas estou sem a câmera, tá bom? Mas a pergunta é rápida. Tá bom. Bom, é o Mário Pitar falando aqui, eu sou proprietário da Riolac, que é uma loja de banheiras de hidromassagens, espaço alvoroço ali na Barão do Rio Branco. Eu tenho uma preocupação, e a minha pergunta é em relação às restrições que foram feitas aí de quinta a domingo, do comércio fechar parcialmente ou integralmente, porque o funcionário ele foi viajar, ele foi para Campos do Jordão, ele foi lá para aquela muvuca, ele teve contágio nas aglomerações, ele vai trazer para cá o vírus. Eu acho que tem que ser bem estudado quando a gente para o comércio desse jeito, porque o funcionário ele foi para lá. Você viu como foi o fim de semana em Campos do Jordão. Essa é a minha pergunta, se essas medidas serão efetivas ou efetivadas e vão atender o que a gente está precisando. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Pasquini, você pode responder ao nosso amigo? Acho que travou novamente. Conexão do Pasquini. Mas ele voltando aqui, a gente passa novamente a pergunta para ele. Enquanto destrava... Ah, voltou. Pasquini, você ouviu a colocação do Mário? Eu acho que o sinal aqui está muito fraco, Eliana. As falas estão todas picadas. Então, o Mário colocou essa questão no final de semana. Mário, você quer fazer a colocação novamente, por favor? Sim, a eficiência de fechar o comércio, recorrer ou ir para o final de semana em outras cidades. Por exemplo, o que nós vimos em Campos do Jordão. A cidade ficou fechada, São José dos Campos, o pessoal foi passear. A muvuca aconteceu lá e o vírus vem para cá depois desse contágio que teve da população lá. A minha pergunta é sobre a eficiência de se fechar o comércio desse jeito e a população não ter consciência e participar dessas aglomerações. Alô? Ouviu, Pasquini? Eu ouvi. Bom dia, Mário. Bom dia, Gustavo. Olha, isso é consciência de cada um. Se o seu comércio está fechado e o seu funcionário aproveita esse fechamento para ir para Campos do Jordão, para ir para Caraguá ou fazer turismo, ele tem que tomar todos os cuidados necessários. Usar máscara, usar o álcool em gel, não ir para balada, né? Não ir para reuniões. Nós não temos muito o que fazer quanto a isso. A ideia do fechamento no feriado era simplesmente para que as pessoas se mantivessem em casa, só saísse de casa no estritamente necessário. E se saísse de casa, ia ficar no próprio bairro, no mercadinho do bairro, na oficina mecânica do bairro. A ideia era isolamento social.
Para quê? Para que nos próximos 8, 10 dias a gente tivesse uma tendência de queda nas internações e nas mortes. Então, o empresário tem que talvez conversar bem com seus colaboradores para que eles tenham essa responsabilidade também. Não é o feriado não é para você ir passear, é para você descansar em casa. É o que a gente pode falar para vocês, é isso. Obrigada, Pasquini. Realmente a gente tem sempre reforçado também nas nossas falas da CEI a importância da responsabilidade de cada um. Porque se nós não chamarmos a responsabilidade de cada um de nós, fica bem complicado na situação da pandemia. E o que a gente tem visto realmente foi esse final de semana, Campos do Jordão lotado, e está bem difícil mesmo essa situação de falta de comprometimento com uma situação de pandemia que nós estamos passando. Então, vamos esperar que isso melhore. Gustavo, que entrou agora. Gustavo, a gente está fazendo aqui a apresentação, pessoa falando o teu nome, a tua empresa e alguma pergunta que queira fazer para o Fábio Pasquini, que é o diretor de fiscalização da Prefeitura. Você quer falar o teu nome, tua empresa e fazer alguma pergunta para o Fábio? Aproveita a oportunidade. Claro. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Gustavo, sou superintendente aqui do Center Valley Shopping. Então, vocês já colocaram um tema que causou muita preocupação, que foi esse final de semana, né? A gente viu uma aglomeração muito grande, e se existe uma preocupação por parte da prefeitura e dos órgãos públicos para um novo fechamento, que é o que mais nos preocupa, preocupa o comércio, principalmente os shoppings, os lojistas do shopping, né? É o fechamento. Trabalhar com um horário, às vezes, reduzido é ruim, mas o cara está tendo alguma receita mínima que seja. Agora, o fechamento é que nos preocupa muito. Então, eu queria ouvir se existe alguma preocupação nesse sentido. Talvez, é claro que sim, mas se tem algo já concreto sendo pensado, ou se essa possibilidade está muito viva de voltar a ter um novo fechamento aqui em São José. Olha, Gustavo, o nosso comitê de saúde se reúne toda segunda, quarta e sexta. Nessa última segunda, inclusive a Iliana, a nossa companheira da CI, também faz parte desse comitê. Nessa segunda, houve uma análise do comitê que nós estamos muito próximo de um limite de internações. Bateu o recorde de internações, e esse limite, apesar de estar estável, está estável muito alto. O prefeito abriu a equipe de saúde abriram mais 30 leitos, o que refresca um pouco esse agravamento. Só que nós também temos um limite de abertura de leitos. Restam poucas unidades de reserva. O prefeito comprou mais 10 equipamentos de respiradores. Para quê? Para que a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade com equipamentos ou insumos. O que é preocupante hoje é mão de obra. Os nossos profissionais estão exaustos. Você não consegue profissionais novos para essa abertura de leitos. Então, nesses 30 leitos que acabaram de ser abertos, as equipes já estão compostas e já está em pleno funcionamento. Para abrir novos 30 leitos, não é equipamento, é pessoal. É difícil encontrar pessoal. Então, existe uma preocupação muito grande do comitê com relação a essa estabilidade muito alta. Existe uma tendência de queda? Existe, mas ela ainda é muito pequena. Então, se nós continuarmos assim, não existe nenhum tipo, a não ser que o Estado faça um novo regramento para fechar, a gente vai ter que atender, porque você acompanhou toda a saga do prefeito desde o começo da pandemia, ele querendo abrir, os caras mandando fechar. E agora que ele mandou fechar, os caras mandam abrir. Então, se o Plano São Paulo vier com alguma restrição a mais, sim, nós vamos seguir o Plano São Paulo. Ok, vamos acompanhando. E as reuniões estão sendo toda segunda, quarta e sexta, é isso? Exato. Amanhã toda tem segunda, uma quarta e sexta, avaliação. se reúne. Tá bom. Obrigada, Pasquini. É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, ontem até foi colocado essa questão, né, de
se faria alguma coisa para o Dia dos Namorados, e eu fui, até o Pasquini estava lá, eu falei, gente, a gente não pode fechar o comércio agora, por conta dessa questão de data também, do Dia dos Namorados, e pela pesquisa que a Associação Comercial fez, demonstra que os números, não, infelizmente, não são bons, sabe? Eu estou falando de primeira mão para vocês, mas a Associação Comercial, ela contratou várias pesquisas através do Instituto NUPES da Unital. A primeira foi o Dia das Mães, que foi uma pesquisa que dizia já que quase 80% dos consumidores iriam comprar o presente para o Dia das Mães. O Dia dos Namorados foi o contrário. 66% não vão comprar o presente, somente 33% manifestaram a sua intenção de compras de presente e um ticket médio de R$100. Então, até eu coloquei isso no comitê ontem, falei, olha, pela pesquisa que nós fizemos, nós já temos esse reflexo de que não vai ser muitas pessoas que vão estar girando aí no comércio para fazer sua compra, pelo menos é o que demonstrou a pesquisa. E o Instituto Números é um instituto muito sério. Então, ontem também já se descartou essa questão, mas vai precisar analisar os próximos dias. Como o Pasquini colocou, os índices aqui na cidade estão altíssimos de contaminação, de testes, e isso está muito preocupante. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla, se todos não colaborarem, a gente vai ficar nessa luta de prefeito brigando de um lado para fazer o melhor para a pessoa não circular, o comércio fazendo a sua parte, fechando e se sacrificando, e as pessoas indo passear e se divertindo como se nada tivesse acontecendo. Então, realmente, a situação é muito crítica e é um momento que a gente tem que se unir mesmo na responsabilidade. Então, Gustavo, o que eu e todos que são empresários que estão aqui, o que a Associação Comercial pode fazer dentro do comitê também a gente está fazendo, o Pasquini tem acompanhado, mas tem situações que, infelizmente, os números da cidade demonstram que estão bem complicados, né? Mas agradeço a participação também, Gustavo, e vamos somar aí, viu, para que a gente possa ajudar também. Tá bom, vamos acompanhando de perto isso aí. Obrigada. Mais alguém gostaria de se apresentar e fazer alguma pergunta para o Pasquini? Érica também, que está entrando com a gente. Quem mais aqui? O Mário já fez a pergunta, a Valéria Verde. Elcio também, se quiser fazer alguma pergunta, por favor. Natália, Catrine, Gabriel, fiquem à vontade, pessoal. A doutora Aden, também nosso assessor jurídico da CI, doutora Aden, que deve estar com várias assessorias aí de empresas também nessa situação, se quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta para o Pasquini, também pode ficar à vontade. Érica também quer fazer alguma colocação, acho que é a Érica do Vale do Sul. Se quiser abrir a sua câmera, Érica, e fazer alguma colocação também, por favor, fique à vontade. Bom dia, Eliane, bom dia, pessoal. Bom, eu não estou conseguindo abrir a câmera aqui, está travada, tá? E não sou muito boa de tecnologia, não. Fique à vontade. Mas assim, obrigada aí pelo convite, Eliana. E assim, eu acho que é sempre muito bom a gente poder estar participando, né, e trocando essas figurinhas, isso é bastante importante. Bom, o que eu queria até colocar nesse último decreto, isso não é só desse último decreto, mas o que acontece? A gente vê que tem muita divergência entre entendimento do que sai nos decretos, né? E aí, o que ocorre? A gente vai pegar como exemplo esse último agora, que tivemos aí algumas restrições, e nós recebemos visita aqui do pessoal do Vale Sul Shopping, dos fiscais, inclusive um deles até, ele sempre vem aqui, a gente tem um bom relacionamento, viu, Pasquim, com todos os fiscais, só que a gente percebe que existe essas dúvidas em relação ao decreto. E aí acaba também gerando dúvida internamente. Vou dar um exemplo em relação à questão da metragem, né? Do que aconteceu dessa última vez. Enquanto o decreto proibia lojas acima de 250 metros que não poderiam funcionar, aqui a gente restringiu todo mundo, inclusive restaurante. Mas existiu o entendimento dos fiscais que restaurante poderia abrir. E a gente já tinha passado até a circular que não poderia abrir. Isso foi dúvida com todos os shoppings, inclusive, né? A gente depois até conversou aí.
no caso aí do Center Valley, né, Gustavo? Vocês têm um Outback aí que tem um tamanho maior, né? E a gente não sabia se podia, não podia, porque o decreto ele tinha um artigo que falava para shopping, depois um outro artigo que falava que era de restaurante. Então a gente não sabia qual seguir, né? Isso eu dei um exemplo, mas sempre nos decretos existem essas dúvidas. E quando a gente pega alguém da secretaria, o pessoal mesmo da parte aí da prefeitura jurídica, eles têm um entendimento, e quando os fiscais vêm aqui, eles têm um outro entendimento. Como que a gente pode estar ajustando isso? Bom, vocês me ouviram? Oi, Érica, bom dia. Ouvimos bem. Bom dia. Ouvi, sim. Esse último, tá? O decreto saiu na terça-feira, se não me engano, publicado. Nosso pessoal foi todo orientado, inclusive para esclarecer as dúvidas que a gente sempre sabe que tem. Na quinta-feira, quando o nosso pessoal já estava na rua, começou a guerra judicial. Então, é muito difícil você conseguir conectar. Nós estávamos com 12 equipes durante o dia na rua. Então, é muito difícil você conseguir conectar. Então, saiu uma decisão judicial. Até o nosso secretário de Ação Jurídica nos posicionar, porque a prefeitura tem que ser notificada, mesmo pós-notificada, ela tem que ver se vai entrar com recurso, se não vai. Então, até chegar para a gente, houve realmente uma série de dúvidas, inclusive das nossas equipes, porque a gente não tinha a instrução correta, porque estava com recurso. Só para você ter uma ideia, eu acho que isso não foi publicado em lugar nenhum, talvez o prefeito tenha falado alguma coisa na live dele. Foram 8 ações que nós ganhamos. A prefeitura deu 8 pedidos de liminares. Isso na quinta-feira. Aí, numa liminar ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça acatou a liminar. Isso já é quase meio-dia, já é quase meio-dia. Conexão dele está travando um pouquinho. Travou, Pasquim. Manter até a hora que se decide. Não. Então, e o que é bem claro, deixar bem claro para vocês, o decreto permaneceu vigente até o domingo. Ele não foi cancelado. A coisa que foi conquistada a liminar foram os sócios da APAS, Associação Paulista de Supermercados, e da ABAS, Associação Brasileira de Atacadistas. Quem era sócio dessas duas entidades iria poder funcionar mesmo tendo mais. O resto do decreto ficou todo em ordem. A gente tinha que acatar o que o decreto determinava. E aí gerou uma série de dúvidas, inclusive vocês dos shoppings. A gente tentou esclarecer, mas a maior dúvida foi você. Não pode. Foi muito complicado. É o seguinte, a gente deixa os nossos contatos sempre à disposição de vocês para esclarecimento dessas dúvidas. O que vocês precisam entender também é que é muito complicado. Eles entenderam o que o decreto quer fazer, mas eles ficam analisando para saber uma pergunta para poder tentar ter um privilégio. E para nós é difícil esse esclarecimento. Mesmo porque a gente recebe instrução do nosso departamento jurídico. O decreto está aqui publicado, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Para a gente poder esclarecer as dúvidas de vocês também. Então, esse feriado foi atípico, né? Foi realmente uma coisa de doido, e a gente tenta o máximo possível, inclusive após a publicação do decreto, os nossos telefones estão sempre à disposição para a gente esclarecer essas dúvidas. Acredito que isso não vai acontecer mais, pelo menos é o meu desejo, porque nossas equipes ficaram realmente muito confusas, mesmo na era do celular, que a gente fez com quase todos, houve uma confusão aí por causa da quantidade de liminares que caíram na justiça até que se definisse realmente o que ia acontecer.
tá bom? Obrigada, Pasquini. Falhou um pouquinho, mas a Érica, no começo também, que o Pasquini tinha colocado, não sei se você, Gustavo, estavam acompanhando, que todas as multas que foram aplicadas nesse final de semana é para entrar com um processo na prefeitura, que a maior parte delas vai ser cancelada. É isso, né, Pasquini? Então, aí também orientar o pessoal. Aí a gente vai analisar caso a caso, né? Horário da liminar, horário da multa aplicada e ver qual multa é realmente efetiva e quais aquelas que a gente vai poder cancelar. Mas todo mundo tem que entrar com recurso, porque a gente tem que documentar isso. Obrigada, Pasquini. Maria Augusta quer se apresentar, fazer alguma pergunta para o Pasquini? Não? Mais alguém else quer fazer alguma pergunta? Doutor Aden? Está fechado seu isso. Pasquini, o Mário já abordou a questão de Campos do Jordão, que realmente acho que surpreendeu a todo mundo, aquelas imagens daquela carnaval em pleno outono lá no Capivari, né? E você já falou que é difícil, que as pessoas realmente têm que ter a consciência. Você falou um ano e meio de pandemia e ainda precisa falar que o cara precisa usar máscara e ficar longe, né? Agora, São José tem vamos dizer, um problema parecido com Campos do Jordão, pelo menos para o Camuvuca, que são os famosos bailes, os fluxos da periferia. A prefeitura tem atuado nisso, ela tem feito fiscalização, vai atrás, a Polícia Militar ajuda, a Guarda está junto. A prefeitura também adotou aquela questão, uma restrição às adegas, para tentar controlar ali aquela muvuca, né, que você conhece bem. Mas parece que é enxugar gelo, né? Que toda semana tem notícias de novas festas fechadas. O que mais dá para fazer em relação a isso, Pasquini? Você que é um cara que tem uma experiência grande aí nessa área. Porque a percepção de enxugar gelo é real ou está havendo um aumento, um avanço, mesmo que às vezes lento? Olha, Elcio, eu vou dizer que está meio a meio. Meio a meio a gente enxuga gelo e meio a meio a gente tem visto a redução dessas festas e fluxos. Algumas medidas que foram tomadas pelo prefeito e pelas secretarias, por exemplo, a Secretaria de Mobilidade Urbana criou aquela placa de proibido estacionar fluxo. Isso, só para você ter uma ideia, nesse feriado foram quase 200 multas de trânsito aplicadas. Então, uma hora vai doer no bolso desse rapaz que está indo lá fazer fluxo. Nós fizemos muitas interdições. As adegas, apreensões, nós tivemos que criar uma sala nova de apreensões aí por causa da quantidade de apreensões que a gente tem feito. Isso está realmente retornando em menos atividades desse tipo. Só que ainda existe. Então, por exemplo, nesse feriado, a gente conseguiu coibir pelo menos umas 10 festas em chácara, uns 10 fluxos. Só que aconteceram outros 10, porque a prefeitura não tem perna também. E depois é o seguinte, você entra numa operação com uma equipe para fazer uma interdição e uma apreensão, essa equipe acabou para aquele dia. Aquela noite toda ela vai se dedicar a isso. Então, quando a gente esse feriado trabalhou com 3 equipes noturnas. As 3 equipes acabaram se complicando em apreensões, tendo que ir para a delegacia para fazer boletim de ocorrência. E aí a gente faz, a nossa parceira, a Guarda Civil Municipal e a PM, tem nos ajudado muito, porque aí a gente destaca uma equipe dessa para ficar na delegacia e libera novamente o fiscal para continuar suas operações. Foram muitas operações, aplicamos muitas, foi um recorde de aplicação de multas por dia desse feriado, porque o desrespeito foi muito grande, principalmente porque houve essa confusão toda na quinta e na sexta. Mas no sábado e domingo, que já não existia mais a confusão, a gente teve muito fluxo, muito encontro de jovens. A Eliana participa do nosso comitê de saúde. A idade de contaminação e de mortes está entre 30 e 40 anos agora. Não são mais os idosos, principalmente porque os idosos já estão todos vacinados. Então, a nossa preocupação é essa. Eu falei outro dia, o Departamento de Fiscalização de Postura vai continuar tentando salvar vidas, mesmo que essas vidas não queiram ser salvas. Porque ir para um fluxo com 300, 350 pessoas, a chance de ter um contaminado ali é muito grande. E se tiver um contaminado
nos índices que o comitê nos manda, um contaminado pode contaminar até 109 pessoas. Você imagina, 109 pessoas contaminadas, tendo que ir para uma enfermaria ou uma UTI. Vai acabar com o sistema de saúde nosso. Então, a gente tem visto que diminuiu bastante a quantidade desses fluxos, diminuiu bastante a quantidade de festa em chácara, mas ainda estão acontecendo. Obrigada, Pasquini. Obrigada, Elcio. Doutora Aden, quer fazer alguma pergunta também, por favor? Tenho sim. Bom dia a todos. Mas eu queria fazer uma coisa um pouco mais técnica, com a devido respeito. Por exemplo, eu vejo em supermercado, em shoppings, quando tem, né? Porque às vezes não tem. É uma medição, por exemplo, de temperatura, né? Outro dia eu fui numa loja, então a minha temperatura estava 36,3. Aí eu fui no shopping, estava 35,4, né? Então eu queria saber se a prefeitura tem um controle, um ferimento desses equipamentos, ou porque a impressão que eu tenho como cidadão, não estou aqui como advogado, como cidadão, a impressão que eu tenho é que é aquele cumprimento protocolar do tira a pressão, se tem álcool, se está... eu queria saber se a prefeitura faz esse controle desses equipamentos, porque como cidadão eu já ouvi a pessoa falando assim, mede aí, o pessoal não está nem aí, medir, né? Eu não tenho visto, pode ser até que exista. Eu queria saber se a prefeitura tem alguma política nesse sentido de controle desses equipamentos, se ela cobra, por exemplo, os tapetes higiênicos, se as pessoas estão utilizando álcool, de fato, se existe também essa preocupação. Eu sei que a quantidade de trabalho é grande, existem vários problemas, mas se tem alguma política nesse sentido. Doutor Aden, bom dia. Bom dia. Na verdade, quem faz esse controle é a vigilância sanitária nossa do município e a vigilância sanitária do Estado. Tá. Eles têm essa preocupação quando eles vão fazer a fiscalização deles. Mas, tanto essa medição de temperatura, quanto o tapete higiênico ou qualquer outra medida, elas não são obrigatórias. O que é obrigatório é o distanciamento, é o álcool em gel e a máscara. O termômetro é mais uma ajuda. O tapete higiênico é mais uma ajuda, mas eles não são obrigatórios. Eu falo do medidor de temperatura. Um dia desse eu fui no restaurante que estava medindo a temperatura e eu acho que eu tinha morrido, porque deu 32 graus a minha temperatura. Então, esse controle é feito pela vigilância sanitária, mas principalmente tem que ter também uma consciência dos empresários de aferir o equipamento, de treinar a pessoa que está fazendo a medição, né? Porque senão ela é ineficaz. Exatamente. Obrigado. Obrigada, doutora Aden. Mais alguém quer fazer alguma colocação para o Pasquini? Nossa, como passa rápido, hein, Pasquini? 9h48 já. Olha só. Ainda bem. Ainda bem que a gente pode esclarecer essas dúvidas todas. Não, e o detalhe, só para frisar aqui, que eu tenho tido algumas reuniões até com as administrações dos shoppings, e eles têm sido rigorosos em relação a esses protocolos, com a questão mesmo de aferição, dos tapetes, protocolos. Então, parabéns, viu, Gustavo e Érica, que estão aqui, porque realmente, quando vocês apresentaram para a gente todo aquele controle que vocês têm, realmente dá muita segurança para as pessoas que estão frequentando aí os shoppings. Parabéns mesmo. Obrigado, Adriana. Obrigado. A gente está sempre apoiando essas decisões, a gente sabe do nosso papel, né? Até como uma referência aqui para o comércio da cidade. Então, nosso papel é dar o exemplo aí em relação ao que a prefeitura tem nos exigido, e a gente está sempre seguindo a risco o que tem sido pedido para a gente, tá? Obrigada, Gustavo. Bom, mais alguém, então, quer fazer alguma colocação? Temos aqui um Galaxy S8 que está conectando, mas ainda não sei quem é. A Valéria, não sei se quer fazer alguma pergunta. Valéria, que está com a câmera fechada também, se quiser fazer alguma pergunta, alguma apresentação. Se não, eu pediria para vocês abrirem a câmera para a gente poder fazer uma foto de todo mundo aqui do nosso café. E aí depois a gente vai subir também para as nossas redes sociais, se vocês puderem depois compartilhar para os empresários que vocês conhecem, que temos informações importantes passadas aqui pelo Pasquini, então é importante a gente compartilhar também essas informações.
E Pasquini, muito obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem final para as pessoas que estão aqui, Pasquini, por favor, use esse espaço aí que é todo seu. Olha, novamente eu agradeço você abrir esse espaço para a gente. É sempre bom a gente poder ter o contato direto com as pessoas que têm dúvidas, a gente sabe que tem dúvidas. Você pode publicar no seu site aí da ACI o meu telefone celular, o meu telefone fixo. A gente está à disposição de vocês para qualquer esclarecimento a mais que seja necessário, a qualquer horário. Nesse feriado, teve gente me ligando às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu acordo e dou a resposta, eu faço questão disso, porque a gente sabe que é muito importante que vocês, formadores de opinião, levem a notícia correta para quem vocês têm contato. Então, muito obrigado de novo, Eliane, e o que vocês precisarem, estou às ordens. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, Pasquini. Obrigada por poder compartilhar o seu número. Então, se prepara, viu, meu amigo? Vai tocar ainda mais. Muito obrigada. Fique à vontade. Obrigada, gente. Bom, então, primeiro, eu quero agradecer a todos que estão aqui participando. Sei que a vida de empresário realmente é bem corrida. Vocês pararem esse tempinho para a gente estar junto aqui. Muito obrigada. Então, se puderem, então, abrir a câmera para quem puder. Aí o Gabu, que está aqui no controle aqui. Obrigada, Gabu. Ele vai fazer a foto de todo mundo aqui, então. Obrigada, gente. Sorrindo. Deu certo, Gabu? Foi? Deu. Obrigada, então, pessoal. Espero vocês, então, semana que vem para o próximo café. Obrigada, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Bom trabalho para todos. Obrigada. Tchau.